Olá, mamães! Hoje eu estou aqui num lugar muito diferente da minha sala de gravação para falar com vocês num assunto que eu não costumo falar muito, mas eu decidi porque uma amiga me ligou dizendo que pouco se falam do desmame. Eu sempre falei de amamentação e sempre tive que ajudar algumas mães com o desmame, mas isso está se tornando muito rotineiro, né? Algumas mães começam ou pensam a desmamar por alguns motivos. Um dos motivos do desmame o primeiro deles é retorno ao trabalho. O segundo desmame é aquela mãe que já não aguenta mais, já está cansada de amamentar, então ela quer desmamar. Outro motivo do desmame é o fato da criança estar doente ou a criança está doente e internada, né? A criança adoeceu e ficou internada, ou a mãe precisou ficar internada também. Existem vários motivos para o desmame e esses que eu acabei de falar são os mais comuns. Nesse momento eu vou falar para você sobre alguns passos que você vai precisar entender para poder entrar no desmame. E são 7 passos para poder entender sobre o desmame, tá bom? O primeiro deles é hora do desmame. Vamos marcar uma hora para o desmame? Não vamos. Não existe hora para o desmame. É a mamãe quem vai decidir qual é a hora do desmame. Então, você não vai desmamar o seu filho quando alguém diz para você: tira essa criança do peito, essa criança tá grande demais, você tá passando vergonha, não deixa essa criança amamentar, põe essa criança... Não! Deixa os palpiteiros de plantão distante de você. É você quem vai decidir se você vai desmamar ou não o seu bebê, tá? Isso não tem nada a ver com a avó, a tia, a vizinha. Tem a ver com você e seu filho. A melhor alimentação que seu filho tem é o leite materno. Agora, se a vizinha, a avó não quer, né, que os filhos dela sejam desse jeito, que elas dê palpite na vida dos outros, não na sua. Não deixa ninguém influenciar. Não se influencie pelo seu desmame. Não deixa ninguém influenciar o seu desmame, tá? Não receba influências de fora, ok? Então, é você, mamãe, que vai decidir a hora do desmame. Um outro passo para o desmame, para a mamãe entender o desmame: nunca faça um corte abrupto. O que é corte abrupto? Nunca vire para o seu bebê e fale: hoje não tem mais tetê. Como assim não tem? Até ontem estava tudo gostoso. Até ontem a minha relação com a minha mãe era de amor, era de carinho, era de afeto. E hoje não tem. O que aconteceu? Esgotou, acabou. Como assim? Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. Imagina que o seu companheiro chega hoje à tarde do seu serviço, depois de um longo dia de trabalho, ele entra pela tua casa e fale: a partir de hoje eu não moro mais aqui, tô levando as minhas coisas embora, sem te dar nenhuma explicação. Qual é o sentimento que você vai ter? Faz sentido você fazer isso com o seu bebê? Então, mamãe, muito importante a gente pensar sobre nossas atitudes. Nunca fale para o seu bebê: a partir de hoje não tem mais tetê. Você vai ter que preparar essa criança para que ela entenda que ela já cresceu, que ela já come comidinha, papinha, tá? E neste momento é muito interessante, quando você estiver no seu processo, no seu passo a passo de desmame, você distrair o seu bebê. Além de distrair, você pode distrair com brinquedos, você pode distrair com brincadeiras, você pode distrair com outro tipo de alimentação, você pode distrair com um passeio, tá bom? Nunca faça esse corte abrupto. Outro dia eu estava numa reunião e uma mãe, né, veio conversar comigo e falou que ela conseguiu desmamar o filho dela. Aí eu falei assim: puxa, que legal, como que você conseguiu? Ela falou assim: eu coloquei
esmalte num seio e ketchup no outro. Eu falei. E aí, gente, nunca engane o seu bebê quando você for fazer desmame. Quando você engana o outro e fala para ele que ele te machucou, você pode causar um trauma emocional na vida da outra pessoa. E isso acontece com o bebê. Quantas das vezes a gente tem entrado com mães que futuramente tem que tratar a criança emocionalmente porque passou por alguns traumas e um dos traumas foi esse da amamentação. Então é muito interessante você não colocar nada no seu seio para não amamentar. Não coloque pimenta, não coloque esmalte, não coloque esparadrapo, fita crepe, nada. Você vai ter que sentar e conversar com o seu filho sobre o desmame. E aí você vai aos poucos educando ele para que ele entenda todo o processo. Idade para desmamar o bebê. Noemi, existe uma idade? Olha, na verdade, não existe uma idade para desmamar o bebê. Mas a gente faz o desmame quando esse bebê já come todos os tipos de alimento, tanto líquido quanto sólidos, tá? A gente faz o desmame para bebês acima de 1 ano e meio. Tá bom? E a gente faz desmame para aqueles bebês que estão engordando e crescendo, tá bom? A gente não faz desmame para bebês de 6 meses. Não é interessante. Por quê? Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, até 6 meses é aleitamento materno exclusivo com essa criança que essa mãe vai ter. A partir de 6 meses, essa criança vai ter alimentação complementar junto com o aleitamento materno até os 2 anos. Na semana passada, eu recebi no Instagram uma mãe que entrou em contato comigo pelo inbox. E foi muito bom ter conversado com aquela mãe, porque ela queria uma dica de medicamentos para secar o leite. E aí eu tive que ter uma longa conversa com ela. Então, gente, não tome medicamentos para secar leite sem orientação médica. A mãe que toma medicamentos para secar leite, o que ela está fazendo? Ela está tomando um excesso de princípios ativos que talvez nem faça o efeito que ela está esperando. Então, secar leite não quer dizer que essa mãe conseguiu desmamar. Muitas das vezes, essa mãe consegue desmamar o bebê e ela continua produzindo leite até uns 3 a 6 meses, tá? Talvez não produza com tanta quantidade quanto antes, mas essa questão dessa mínima produção, ela continua por um certo tempo, porque existem alguns hormônios no nosso organismo que ainda estão fazendo efeito. No início eu conversei com vocês e mostrei para vocês que assim, para você iniciar o desmame, você precisa do planejamento. E é sobre isso que eu vou falar agora. Você que não consegue respeitar um planejamento do desmame, eu vou te dizer uma coisa, é muito importante você nem iniciar o desmame. Se você fez uma programação para o desmame e lá pelo 3º dia ou pela 3ª semana você fura este planejamento, você não dá conta de seguir com este planejamento, quem dera o seu filho. Como que você quer levar um desmame dessa forma? Se você não consegue, porque emocionalmente você se sentiu abalada por desmamar, iniciar um processo de desmame, você acha que você não vai ficar bem, você não vai ficar confortável emocionalmente, é muito importante que você nem inicie esse desmame. Deixe esse desmame para um próximo momento onde emocionalmente você vai estar preparada. Ou eu tenho uma dica melhor: procure uma psicóloga, procure uma terapeuta para que
para que você consiga levar este planejamento à frente. Não vou dizer para você que desmamar é fácil. Desmamar é possível, mas não é fácil. Porque naquele momento que você deveria dar o peito para o seu bebê, ele vai começar a chorar, ele vai começar a te implorar, pedir pelo amor de Deus, eu quero o meu tetê. E o que você vai fazer se você não estiver emocionalmente preparada? Você vai recusar, você vai ceder, o que você vai fazer? Se você estiver cedendo, você está furando o seu planejamento. Então, repense, tá? O desmame para o futuro. Tem muitas mães que durante o desmame, né, elas pensam em ordenhar a mama. Exatamente, porque ela fala assim, eu vou desmamar, meu filho já não tá mamando tanto, mas eu vou continuar aqui ordenhando, né, a mama pro bebê não vir ao seio, mas eu ofereço no copo e tudo mais. Gente, isso não dá certo. Porque geralmente quando essas mães ordenham a mama, elas ordenham a mama até esgotar a mama. O que vai acontecer? O corpo vai entender que está sendo retirado e que precisa produzir mais. Então, não é um meio bom para fazer a diminuição do leite materno no seio. E aí eu vou dar uma dica. Se você iniciou um desmame e o seu seio está começando a ficar dolorido, está começando a ficar pesado, o que você pode fazer? Uma extração manual com a mão até você aliviar a mama. O que é aliviar a mama? Até você sentir que o seio deixou de ficar dolorido. E não precisa muito. Geralmente, de 5 a 10 ml de cada mama é o suficiente para você conseguir aliviar a mama. Entendeu? Então, não esgote, não tire o leite a ponto de esgotar, tá? Mas, Noemi, eu não consigo diminuir a minha produção. O que eu vou fazer? Você vai poder utilizar um top. Esses tops de ginástica, sabe? Bem apertado, coloca no seio, deixa o seio bem apertado. E quanto tempo, mais ou menos, você vai utilizar esse top? É interessante que você utilize esse top de 1 a 3 semanas. Direto, exatamente. Mas, Noemi, se eu tenho só um top, eu vou ter que ter outro. Você pode ter outro. Outra coisa que você pode fazer também é utilizar uma faixa que a gente costuma enfaixar os membros, né, para fazer curativo e enfaixar os seios, tá? De forma bem apertada, porque os seios ele tem que sentir a compressão. Tá bom? Então, se você quiser reduzir a produção, eu prefiro que você use um top apertado ou enfaixe os seus seios do que tomar medicação. Lembrando que nem sempre a medicação vai dar certo. E aí você gastou um dinheiro sem necessidade. Outro passo que eu tenho para você na questão do desmame é que muitas das vezes a mãe acha que o fato do bebê não vir mais ao seio vai parar de produzir. Não, isso é um pensamento totalmente errado. Na verdade, não para do dia para a noite. Vai começar a reduzir e muitas das vezes essa redução ela é extremamente lenta. Por isso que eu falei que vai precisar enfaixar esta mama. Por isso que eu falei também que não é interessante ordenhar esse seio. Essa produção vai ser lenta. E quanto tempo demora para que essa produção diminua consideravelmente? De 3 a 6 meses. Tem pacientes que com 3 meses tem quase nada. Mas tem pacientes que demora 4, 5 e por aí vai. Depois de falar desses passos, né, que eu falei da trajetória para um desmame, agora eu irei falar como fazer um desmame. Existem várias maneiras de você fazer um processo de desmame, tá? Todos eles precisam de planejamento. Agora, qual é o tipo de desmame que você vai escolher? Fica a seu critério. Eu trouxe aqui um planejamento, tá? Para fazer um desmame, tá?
A primeira coisa que você vai precisar fazer é anotar os horários que o seu bebê vai ao seio, tá? E aí você passa um dia inteiro anotando. E aí você vai tirar uma mamada por semana, tá? Durante o dia. Talvez dure 3 semanas, 4 semanas, para você tirar todas as mamadas do dia. E nos horários que o bebê pediu o TT, como eu já avisei anteriormente, você vai distrair essa criança ou com alimentos, ou com brincadeiras, ou com passeio, vai precisar fazer alguma coisa. Ou também utilizar da rede de apoio para poder distrair essa criança, tá? Outra coisa que você vai fazer, tá, para poder evoluir no passo a passo do desmame é começar a se programar para tirar as mamadas da noite, tá? E nas mamadas da noite tem algumas dicas muito legais, tá? Então, se seu bebê mama 2 vezes à noite, você vai tirar uma primeira mamada. E se essa criança chorar para ir para o peito, é interessante que a mamãe não vá acalentar a criança, que essa mamãe pegue ou utilize alguém da rede de apoio que faça isso com o bebê, tá? Se for a mamãe que vai precisar ir até lá, porque não tem ninguém na rede de apoio, é muito interessante que você utilize uma mamadeira com água. O bebê vai reduzindo a quantidade de exigir o TT, né? Porque ele vai perceber que ele está tomando água ao invés do peito da mãe, do acalento. E se você tiver que oferecer essa água, evite aconchegar o bebê próximo dos seus seios, deixa ele no bercinho dele com a cabeceirinha elevada e ofereça a mamadeira ali no berço mesmo, ou no carrinho, sem pegar o bebê no colo. Então ele vai começar a perceber que ele está tomando água ao invés de TT. E aos poucos ele vai preferir ficar sem o seio, tá? E vai chegar um determinado momento que este bebê, que vai começar também a perceber que a quantidade de água está diminuindo, ele vai parar de acordar na madrugada para poder pedir comida, tá bom? Como que isso funciona para o bebê? Nós somos seres que somos adaptativos, nós nos adaptamos às situações, né? Se eu colocar toda noite um relógio, um despertador para me despertar às 2 horas da manhã, às 2 horas da madrugada, porque eu tenho que tomar água, vai chegar um momento que eu não preciso mais de despertador, tá? Mas se eu desligar esse despertador, né, e eu começar a mudar esta rotina, que eu perceber que a rotina ficou diferente, provavelmente eu vou me adaptar à nova rotina. E é o que a gente acaba fazendo com o bebê nessa rotina de tomar água de pouquinho em pouquinho na madrugada. Você gostou dessa dica? Foi bom para você? Compartilhe. Entre no nosso canal Consultório Amamentar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se você precisar de um acompanhamento para o desmame, pode entrar em contato comigo no inbox, tá? Do meu Instagram, até no inbox do Facebook. Terei o prazer em atendê-la.